Olá, amores! Tia Vânia voltando aqui para o nosso segundo momento de aula de hoje, tá certo? E agora nossa aula será de ciências, certo? Vamos dar início ao capítulo 2. Continuamos falando sobre os animais, não é isso? Agora falaremos sobre a reprodução dos animais neste capítulo. Tá certo, meus amores? Gostaria que você prestasse bastante atenção na aula de hoje, fizesse a leitura do conteúdo junto comigo, para melhor compreensão, tá certo? E também para você exercitar a sua leitura, tá bom? É muito importante que você leia o conteúdo, tá bom? Gostaria também que você já pegasse aí o seu material, tá bom? O seu livro, o seu estojo, para darmos início a esse momento, tá certo? Vamos lá? E aí você vai abrir o seu livro na página pedida, que é exatamente a página 16, certo? A leitura e a atividade vai da 16 até a página 23, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Temos aí o capítulo de abertura, né? Que vamos aprender sobre a reprodução dos animais, tá certo? E também nessa mesma página, nesse mesmo capítulo, né? Temos as perguntinhas que vocês já estão acostumados, né? Isso, as perguntinhas para início de capítulo, não é isso, crianças? E aí, primeira perguntinha. Perguntinha para você conversar aí em casa com alguém que está lhe ajudando aí nas atividades de hoje, tá bom? Tá certo? É muito válido. Vamos lá, primeira perguntinha. Diz o seguinte: o que você sabe sobre o nascimento dos filhotes dos animais na ilustração? Nós temos aí no capítulo de abertura uma bela imagem de um lago e alguns animais aí, né? Ao redor, né? Temos aí a família do pato, não é isso? E aí, o que você sabe sobre isso? Comente aí na sua casa com alguém, com a pessoa que está auxiliando você nas atividades, tá certo? Temos aí a abelha, pássaros. Que bacana essa imagem linda, belíssima da natureza, não é isso? A semelhança no tipo de desenvolvimento e nascimento dos filhotes desses animais. E aí, o que eles têm em comum? O que é parecido? Você acha alguma coisa parecida entre eles? Caso já tenha visto o nascimento de algum animal, conte aos colegas o que você observou. E aí, você já viu o nascimento de algum animalzinho aí na sua casa? Os animais mais comuns da gente ter na nossa casa são os gatos e os cachorros. E aí, você já presenciou algum nascimento desses animais? Eu nunca presenciei. E você? Comente aí com alguém aí da sua casa. Se você quiser mandar um áudio para mim falando sobre esse assunto, se você já presenciou a sua experiência, mande um áudio para o meu privado, ó, que eu estarei disposta para ouvir a sua experiência. Tá bom, meus amores, vou aguardar, tá certo? Então, vamos lá para a leitura do conteúdo. Como nascem os animais? A reprodução é o processo pelo qual os seres vivos deixam descendentes, ou seja, geram seus filhotes. Em geral, a reprodução ocorre entre dois indivíduos. Quem são? Isso, um macho e uma fêmea. Para que possa ser possível, a reprodução precisa do macho e da fêmea, certo? No caso dos seres humanos, homens e mulheres, não é isso? Diferenças entre machos e fêmeas. No reino animal, é difícil saber um pouco a diferença de qual é o animal macho e qual é a fêmea. Mas o texto aqui está dando dicas, tá bom? Vamos lá comigo. Entre os animais, os machos e as fêmeas são parecidos, mas não são iguais. Por exemplo, os machos de algumas aves são geralmente mais coloridos, porque tem que atrair as fêmeas para o acasalamento, o que é a união do macho com a fêmea para a procriação ou reprodução. Então, olha só, para saber qual é o macho ou qual é a fêmea, a dica é que os machos, eles são o quê? Mais coloridos. Olha só que bacana, essa é uma dica muito legal.
Você não acha? E aí nós temos aí, ó, o casal, né, de patos, né? E eles estão aí sozinhos na imagem B. Já houve o quê? A reprodução aí com os filhotes, né? Isso na segunda imagem. Agora nós vamos ver sobre os sobre o leão e a leoa, né? Como é que é a vida deles. Temos aí, ó. Observe agora o leão e a leoa. Só o macho tem juba. As fêmeas são responsáveis pela caça para a obtenção de comida para todo o grupo, enquanto os machos cuidam do território que ocupam. Então, o leão e a leoa é fácil, porque o leão tem a juba e ela não é isso? E olha só como é a vida deles. As fêmeas, elas saem para caçar comida para os filhotes e para toda a família. E o macho fica na guarda, né? Cuidando do território, na proteção da família. Bacana nessa história? É desse jeito mesmo. Então, na página seguinte, tá bom? Preparação para o acasalamento. Isso é belíssimo. Como é que eles fazem os animais? Alguns peixes executam um verdadeiro bailado subaquático. Os escorpiões também dançam, mas as aves são as que exibem as danças mais espetaculares. As aves, olha só, nós temos aí uma ave belíssima, não é isso? Quem ainda não observou um pavão fazendo roda e levantando as plumas na cauda para atrair uma fêmea? Olha só esse pássaro aí, essa ave, na verdade. Esse pavão belíssimo aí, todo colorido, todo verde, só para chamar a atenção de quem? Da fêmea. E esse pavão, ele faz essa dança aí nupcial. Bacana a vida do reino animal, não é isso? Vamos conhecer aqui agora os animais ovíparos e animais vivíparos. Preste atenção, tá certo? Depois do acasalamento, os filhotes podem se desenvolver e nascer de diferentes formas. Vamos ver. No exemplo do casal de patos, depois de acasalarem, a pata choca os ovos que colocou. Ao nascerem, os filhotes bicam as cascas, saem dos ovos e são cuidados pela pata. Quando os filhotes se tornam adultos, podem se reproduzir, originando outros filhotes. Isso aí é o tipo de reprodução, tipo de acasalamento dos animais, de alguns animais, no caso dos animais que põem ovos, os ovíparos, tá certo? Então, a ave põe o ovo, aí, quando é no tempo certo, o filhote sai de dentro sozinho. Quebra a casca, bicando, e aí ele sai de dentro do ovinho sozinho, não é isso? E aí, os filhotes de muitos outros animais também se desenvolvem dentro de ovos, até o momento do nascimento. E por essa razão, são chamados de quê? Temos aí que nome? Destacado. Ovíparos. Isso mesmo, guarde esse nomezinho aí. Ovíparos. São exemplos de animais ovíparos. Os jacarés, as tartarugas, os insetos, algumas cobras e aves. Olha só. E aí, nós temos aí na imagem, né? Alguns animais ovíparos. É isso? Na imagem A, nós temos o quê? Nós temos aí a imagem, né? De uma ave. E na segunda imagem, nós temos a imagem da tartaruga. Não é isso? Que bacana! Então, na página 21, nós temos aí mais exemplos, tá bom? De animais ovíparos. Temos aí o sapo, né? Entre os ovíparos, há também diferentes tipos de ovos. Olha só, os ovos dos peixes dos sapos, por exemplo, são lançados na água. Eles são gelatinosos e não possuem cascas. Já os ovos das tartarugas são deixados no solo, ou seja, na terra. Eles possuem uma casca, assim como os ovos das aves.
que protegem o embrião contra batidas e contra a perda de água. Diferente, né? Os sapos, né? E os peixes, os ovos deles, não é isso? E nós temos aí duas imagens, a A com os sapos, na B com quem? Os filhotes de crocodílios, olha só, saindo da casca. E agora vamos ver a outra parte, que é os vivíparos. Já os animais cujos filhotes se desenvolvem dentro do corpo das fêmeas são chamados de vivíparos. Isso, vivíparos. São os animais, né, que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, tá bom? E depois saem, depois que estão bem desenvolvidos, tá certo? É o que acontece, por exemplo, com a maioria dos mamíferos. O que são mamíferos? São os animais que mamam, são chamados de mamíferos, tá bom? Nos mamíferos, o momento do nascimento é chamado de quê? Parto, né? Até as mulheres, quando vão ter neném, né? Elas vão para o parto, né? Estão em trabalho de parto. Os vivíparos também, tá bom? Entre esses animais, as mamas das fêmeas produzem o quê? Produzem leite. Para que serve o leite? Que servirá para alimentar os seus filhotes, certo? Os animais vivíparos, né? Eles produzem leite, né? E o leite que sai das tetas dos animais, alimentam seus filhotes, igual o ser humano, tá certo? Que bacana, o reino animal é bem diferente, né? Isso, crianças? Então, continuando aqui, vamos para a página seguinte, porque diz assim, 2 animais interessantes. E aí nós temos 2 animais interessantes. Um caso interessante sobre animais diferentes é o dos marsupiais, certo? Como o canguru, cujo filhote nasce demasiadamente frágil. Depois de nascido, ele sobe até uma bolsa chamada marsúpio, localizada na parte externa do ventre da mãe. Aí, vive pendurado nas mamas até que cresça o suficiente para sair. É verdade, as mamães cangurus, elas carregam seus filhotes um bom tempo dentro de uma bolsa que fica na barriga dela e eles ficam guardados lá, protegidos até que eles possam sair e enfrentar o mundo, tá certo? Até que eles possam ser mais maduro para se defender das outras presas, tá certo? Dos caçadores, dos outros animais, tá bom? Outro caso interessante é o do ornitorrinco, um mamífero que bota ovos. Olha só, o ornitorrinco é um mamífero, né? Mas ele bota ovos. Isso mesmo, ele tem pelos curtos, bicos e nadadeiras semelhante ao dos patos. Os filhotes alimentam-se do leite produzido pela mãe, certo? É interessante mesmo, porque ele é um mamífero, ele mama, mas ele não nasce da barriga da mãe. Esse animalzinho aí que você está vendo aí nadando, né? Ele nasce através de ovos, né? Mas a fêmea produz leite e dá de mama ao seu filhote. Muito interessante, não é isso? Por isso que o texto diz que são animais interessantes. Beleza? Qualquer dúvida, você faz a releitura do texto para melhor compreensão, tá bom? Porque agora nós vamos para a nossa atividade, certo? E nessa atividade, nós temos aí tudo sobre do que foi falado até agora. Primeira questão diz o seguinte: complete o texto com as palavras do quadro. E aí nós temos um quadro, né, com as palavrinhas, e aí você vai ler o texto e completar, tá certo? 2, coloque V para animais vivíparos e O para animais ovíparos. E aí você vai colocar V para ovíparos e V para vivíparos e O para ovíparos. Ok, faça uma leitura. E aí, não esquece, vamos relembrar, vivíparos são animais que nascem de quê?
da barriga da fêmea, né? E os ovíparos nascem através de ovos, ok? 3. Entre os animais, os machos e as fêmeas podem apresentar características que permitem distingui-las. Observe as imagens de um casal de pássaros conhecido como sanhaçu vermelho e responda. E aí, gente, nós temos aí, né, o casal de pássaro. A gente viu lá no texto como é que alguns animais, como é que dá para identificar quem é o macho e quem é a fêmea. Volte lá no texto e aí você vai descobrir, tá certo? Porque a tia Vânia já falou. Agora você vai fazer a releitura para você encontrar essa resposta, tá bom? No item A diz o seguinte: qual deles é o macho, qual deles é a fêmea? Aí você volta lá no texto se você já esqueceu da explicação, tá certo? B. Qual característica você usou para chegar a uma conclusão na questão anterior? Explique sua resposta. E aí você vai explicar, tá certo? Na página seguinte, tá bom? Nós temos o seguinte: depois de nascer, como você viu, os animais podem se desenvolver dentro de ovos ou do corpo da fêmea. E então eles nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e morrem. Exatamente porque todo ser vivo, não só os animais, ele nasce, cresce, pode se reproduzir e morrem. Por que pode se reproduzir, tia Vânia? Porque tem animais que não chegam a se reproduzir e morrem antes do tempo, não é isso? Antes de se reproduzir, não é isso? Então, é o ciclo da vida dos animais. Assim também, como é o ciclo da vida dos seres humanos e das plantas. Todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos, não é isso? Muitos animais, ao nascerem, têm características semelhantes às dos adultos, mas possuem tamanho menor. É o que acontece, por exemplo, com seres humanos. A maioria dos animais que conhecemos, como o cachorro, o gato, a tartaruga, o beija-flor e etc. Agora, nós temos aí a atividade relacionada, mais uma vez. Destaque as imagens do anexo 1 desta unidade e monte o ciclo de vida da tartaruga no seu respectivo habitat. Com as palavras do quadro, elabore uma legenda para cada imagem. Bom, gente, presta atenção, nós temos aí um esqueminha. E nesse esqueminha, nós temos aí algumas palavras no quadro, tá certo? E essas palavras que tem aí, você vai montar uma legenda, certo? Para completar o ciclo da vida da tartaruga, você vai precisar ir lá no final do seu livro, certo? Lá tem anexo 1 e tem o esquema aí da tartaruga, que eu vou já mostrar para vocês. Vou agora. Ó, no final do seu livro tem essa página, tá certo? Lá no final do seu livro, aí tem anexo 1. Você vai cortar aí, que é o ciclo da vida da tartaruga, tá certo? E aí, o ciclo da vida, a reprodução da tartaruga. E aí você vai recortar e colar cada um na bolinha pedida, tá certo? Depois que você fizer isso, você vai montar uma legenda. Tia Vânia, como é isso, montar uma legenda? Eu vou explicar para você agora. Observe que aqui já tem uma legenda montada, certo? E aí ele usou as palavras do quadro. Qual foram as palavras do quadro que ele usou? Ele usou a palavra filhotes, né? Filhotes. Usou também a palavra tartaruga, certo? Usou a palavra mar. E aí ele montou a seguinte legenda: após o nascimento, os filhotes de tartaruga vão para o mar, onde encontram alimento e se desenvolvem, certo? Então, com 3 palavrinhas do quadro, já foi montado aí a primeira legenda, de acordo com a imagem. E aí você vai fazer a mesma coisa com as outras imagens. Você vai colar a imagem aqui, vai pegar as palavrinhas do quadro e vai escrever aqui uma legenda do que está acontecendo,
tá certo? De acordo com a imagem que você colou. Depois você vai fazer a mesma coisa quando você colar e escrever usando palavrinhas do quadro, tá certo? Escrever a legenda. Mesma coisa você vai fazer com essa, tá certo, meus amores? E aí, você vai colar, vai lá no final do seu livro, pegar os anexos que a tia Vânia já mostrou aqui, e aí você vai recortar e colar e montar a legenda. Lembrando que já tem uma legenda pronta aí, tá certo? E aí você segue o exemplo. Ok, meus amores, espero que vocês tenham entendido essa atividade e esse conteúdo, tá certo? Então, você vai no final do seu livro, no anexo 1, recorta para montar o esqueminha aí, tá bom, meus amores? Tia Vânia vai ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!